todo poder. Quero o Deus que tem todo poder. Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje é dia 12 de agosto de 2026, o dia apostólico do mês de agosto, 6 horas e 5 minutinhos. Hoje é dia dos elefantes, dia mundial dos elefantes. Então, se você tiver algum elefantinho aí por perto da sua casa, ore por ele, abençoe a vida do elefantinho, amém? O elefante é um animalzinho muito dócil, né? Muito doce, mas quando fica nervoso é melhor não estar perto. É isso aí. Bom, eu tô falando aqui da Praia Grande, em São Paulo, no Brasil. 19 graus, chove para, chove para, chove para. Agora parece que parou. 19 graus, deixa eu ver como é que vai ficar o dia. Dia nublado, máxima de 22 graus aqui no litoral de São Paulo. Sem perspectiva de chuvas, embora a umidade esteja bem alta, né? Pode ser que a gente tenha alguns chuviscos aí durante o dia. Amém. Glória a Deus. E aí, por onde você está? Como é que está o tempo, né? Chovendo, nevando. Vamos lá. Bom dia, Mari, querida. Como você está? Tudo bem? Família, como é que foi a sua terça-feira? Abençoada, espero. Muito obrigado por se importar com a minha vida. Te amo muito. A Mari pede oração pelos seus filhos, pela Lawanda. O Enzo já está aqui, falta só a Lawanda. Maria Cecília já está aqui. A Yara já está aqui. Carlos Henrique já está aqui. Acho que você não gosta da Lawanda, hein, Mari? Tadinha, só ela não tá? Bom dia, Márcia, linda da minha vida. Como foi a sua terça-feira? Tudo bem? Graça e paz a você também. Obrigado por se importar. A Mari pede também pelo Jefferson. Tati, querida da minha vida, minha amiga, parceira, conselheira, meu orgulho, referencial de mulher de Deus. Sempre uma honra ter você aqui, viu? Eu falo isso todo dia. Mas também tem gente que fala mal da gente todo dia, não é? Qual é o problema de eu falar bem de você a mesma coisa todo dia? O Nivaldo manda um Marilene aqui. Sônia Lima, querida, irmã amada, fiel, todas as manhãs com a gente. Como você tá, querida? Como é que foi o seu dia? Foi tudo bem? Espero que sim. Missionária Silvia, bom dia, graça e paz. Tá fazendo um ótimo trabalho lá, meu filho. Tô orgulhoso. Permaneça. Bom dia, Elvira, meu amor, graça e paz. Obrigado pela mensagem, obrigado por se importar. Ela pede oração
pela irmã, pelo cunhado, pela Aline, pelo Rodrigo, pelo Ricardo, pela Cláudia, pelo Pedro, pela Helena, pelo Heitor e pelo Theo, pela Bia, pela minha vida e pelo nosso ministério. Obrigado, pastora Tati, por se importar também. Obrigado pela oração. Bom dia, Nath, querida. Graça e paz, Deus te abençoe. Como foi a sua terça-feira? Foi de bênção? Hoje é quarta, né? Às vezes eu me confundo aqui da bagunça. Hoje é dia de live com a missionária Silvia. Bênção de Deus. Cadê? Eu tirei o flyer dela daqui. Ixi, acho que eu tirei. Porque tinha mudado o horário. A Mari falou, bom dia, estamos todos bem, graças a Deus, amém. Se você tá bem, eu também tô bem. A Mari falou que lá também, a Márcia tá dizendo que lá chove para. E a gente tem que escolher o momento certo para sair de casa, né? Tem que ir no médico hoje. Tem que esperar parar a chuva, sair correndo. Mari dá risada. A Márcia falou que tá tudo bem. Se tá tudo bem com você, tá tudo bem comigo. O Cog diz Claudine. Yara, querida, minha irmã, tudo bem? Não tá atrasada não. Na hora certinha. Como você tá? Tudo bem? Como foi a sua terça-feira? Abençoada? Sônia Lima disse que foi tudo bem. Se tá tudo bem com você, tá bem comigo também. Nath falou que vai tudo bem com ela. Graças a Deus. Amém, amém. Sônia Lima falou que minha mãe não enxerga direito para escrever. E quem tá escrevendo é a filha, né? Claro. Mas ela me ouve, né? Então ela tá ouvindo eu dizer que eu a amo e que ela é muito importante pra gente. Aliás, todos nós a amamos muito. Deixa eu arrumar aqui, que a Elvira falou que tá alto. Pronto. Vê se melhorou aí, Vi. Ela queria conversar por WhatsApp. Eu já passei várias vezes, ó. Passar de novo aqui. Para todo mundo, tá? Quiser conversar, tem aqui também quando você entra no meu perfil, tem o WhatsApp, tem o nosso grupo de WhatsApp também para vocês participarem. É muito gostoso, não tem nada a ver com religião, é como um grupo de família, mas é uma família que não briga. É um grupo de família diferenciado, a diferença é que não há discussões nem brigas nesse grupo de família. Só amor, alegria, risadas e os links das nossas lives. Glória a Deus. Bom, falei com todos. Vamos lá. Vamos à leitura do Evangelho, que é o que existe de mais importante na nossa vida, ler a Bíblia, né? Melhor do que escutar a pregação é ler a Bíblia. É bom escutar a pregação também, mas ler a Bíblia é muito mais importante. Agora nós vamos no capítulo 19. Paulo ontem estava chegando em Coríntio. Aconteceu bastante coisa ali, deu para eu falar algumas coisas das mulheres, né? E agora ele está chegando em Éfeso. Bora lá. Atos 19, versículo 1, lido na nova versão internacional. Diz assim. Ai, meu pescoço está doendo demais. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não,
nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo, responderam. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Paulo disse: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia que o povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Alguns deles, porém, se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos. Passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos. De forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega e ordena, saiam. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-o com tamanha violência que eles fugiram para casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido dos judeus e dos gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham, confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número do que tinham praticado ocultismo reuniu seus livros e os queimou publicamente. O valor total calculado chegou a 50.000 dracmas. Jesus, 50.000 dias de trabalho. Assim a palavra do Senhor se fundia e se fortalecia poderosamente. Depois dessas coisas, Paulo decidiu ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus servos, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives, chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata no templo de Artemis e que dava muito lucro aos artesãos, reuniu-se com os trabalhadores do mesmo ramo e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade, e estão vendo e ouvindo como esse indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso, em quase toda a província da Ásia. Ele diz que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há perigo de nossa profissão perder a reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito, e da própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída da sua majestade divina. Ao ouvirem isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Artemis dos Efésios. Em pouco tempo, houve uma grande confusão na cidade. O povo foi às pressas ao teatro, arrastando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Até mesmo algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo que não se arriscasse em ir ao teatro. A assembleia estava tumultuada. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia o que estava acontecendo ali.
Alguns da multidão instruíram Alexandre sobre a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal com a mão pedindo silêncio, com a intenção de fazer a sua defesa diante do povo. Quando, porém, ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: "Grande é Artemis dos Efésios!" O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: "Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que do céu caiu? Portanto, viste que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, leve-nos ao tribunal e aos procônsuls. Permitam que apresentem as suas acusações ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia segundo a lei. Do jeito que as coisas vão, corremos o perigo de ser acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esta confusão, visto que não há razão para tal." Tendo dito isso, encerrou-se a assembleia. Até aqui. Esse é o capítulo 19 do livro de Atos. Mais confusão, né? Por onde Paulo passa, ele arruma uma confusãozinha. Misericórdia. Bom dia, Márcia. Tudo bem? Como foi a sua terça-feira? Sabe, meus irmãos, existe hoje no meio religioso uma certa confusão teológica sobre itens, né? Então, se você vai na igreja, tem lá a campanha, eu não, obviamente, eu não vou criticar a religião de ninguém, cada um tem a sua, eu não tenho religião alguma, eu creio em Jesus Cristo e ministro a palavra do Senhor Jesus. Mas eu sei que existem religiões que fazem campanhas, campanha das 7 chaves, 7 semanas da chave de Davi, 7 semanas da rosa, da não sei o quê. E aí chega no final dessa campanha, que na verdade a campanha é feita para que os dias da semana em que o templo não alcança uma capacidade, né, fica meio que a ver navios, que o povo não vai todo dia para o templo, ou para os templos. Então são feitas algumas campanhas específicas, campanhas, cultos específicos para o casamento, para a vida profissional. É necessário, para a religião é necessário, né? Você paga aluguel do imóvel, você precisa que as pessoas estejam lá. Então você precisa apresentar alguns produtos, mas Deus não vai escolher um dia para abençoar o casamento, o outro para abençoar a vida profissional, o outro para abençoar a saúde. Deus é Deus de toda hora, a todo momento, né? Mas existe hoje uma grande dúvida e um certo preconceito sobre os símbolos sagrados, sobre símbolos proféticos. Muito se fala, por exemplo, fez lá a campanha das 7 semanas das chaves de Davi. Aí no final da campanha você vai lá e ganha uma chavinha, que é uma representação, né? Não tem nenhum poder ali, é só um símbolo de que você participou da campanha. E você põe como enfeite na sua casa, não tem problema nenhum, não tem maldição nenhuma nisso. Não é nenhum pecado você fazer isso. Agora existe uma outra condição, que é essa que que acontecia com Paulo. E é aí que vem uma grande confusão. Porque os símbolos proféticos, primeiro que você nunca deve comprar. Nunca compre nada na sua religião achando que vai te abençoar.
Não, jamais, bom, não vou dar ordem para ninguém aqui, né? Mas minha função é te ensinar. Não compre nada, não compre arca, não compra anjo, não compra nada disso. Não gasta o seu dinheiro com essas coisas. Dê o seu dízimo. Se você quiser fazer mais, ajude os irmãos da igreja. Mas ficar comprando arca, ficar comprando mezuzá, ficar comprando símbolos, isso não é bênção. A bênção ela é dada, o que recebeu de graça vos entregueis, não é? Então, havia aqui uma condição de que Paulo distribuía os lencinhos dele, ou os lenços que ele usava após as pregações, todo pregador usa, né? Porque a gente soa muito. As pessoas usavam aquilo e tinha um resultado de cura, tinha um resultado de milagre. Primeiro a gente precisa entender que nós estamos falando da primeira geração de apóstolos, onde havia sobre eles um poder de Deus, a promessa, a presença do Espírito. Você vê que aqui a palavra diz que ele colocava a mão nas pessoas, as pessoas já recebiam o Espírito Santo. Não dessa forma que a gente vê na igreja, igual esse menino que disse que é o maior apóstolo de todos os tempos. São coisas muito engraçadas que a gente vê. Mas não tenha preconceito sobre aquilo que o teu pastor te der, desde que ele te der, né? E também isso não pode ser uma prática diária, todo culto você receber. Por exemplo, eu tenho algumas senhoras, amigas, que elas têm o costume de toda vez que vai fazer oração, ela coloca o copinho de água dela lá e ela crê que a água está abençoada e ela vai beber. E aquela água vai ser um remédio para ela. Não há problema nenhum nisso. Nenhum. É a fé da pessoa. O que você não pode é idolatrar. Né? O que você não pode é, primeiro, comprar, já falei. E o segundo é idolatrar. É fazer por fazer. Virar disso, se eu for no culto e não colocarem óleo da unção na minha cabeça, não vou ser curada. Se não me derem a rosinha, não vai acontecer nada. Não. O centro é Cristo. Agora, se de repente Deus usou o profeta, o pastor, o reverendo, o padre, para te dar a rosinha, para te dar o lencinho, na bênção, meu irmão. Não tem problema nenhum. O próprio apóstolo Paulo fazia isso. Mas aí você percebe no final do capítulo que Paulo é colocado para fora da cidade exatamente porque o que ele pregava estava fazendo com que as pessoas se afastassem das estatuetas, se afastassem dos ídolos. E como ali tinha uma história a história dali é muito parecida com a do Brasil. Vocês sabem que é parecida, que os católicos chamam de Nossa Senhora Aparecida. Ela foi encontrada dentro de um rio, não é? Não é essa a história? Quando eu era católico, pelo menos foi quando eu aprendi isso na escola. E ela se tornou a padroeira do Brasil, porque essa santa foi achada lá no rio. E da mesma forma, eles encontraram, caiu do céu, sabe-se lá como, de onde caiu, uma imagem dessa santa, Artemis, e acabou virando o que é hoje como é que eu vou te falar? Como que é o nome da cidade? Aparecida do Norte. Éfeso virou aquilo. Então, quando você vai para Aparecida do Norte, a cidade vive em torno do quê? Da santa, do templo, né? Das lembrancinhas que são vendidas ali, do turismo. Éfeso era isso. Era o grande templo de Artemis, uma mesma coisa. E quando Paulo chegou ali, Paulo começou a ministrar, não sobre nada disso, mas trazer a palavra de Cristo. E ser cristão é ser clean, totalmente clean. Você não precisa de nada, você não precisa de crucifixo, você não precisa de camiseta, você não precisa de nada. Você precisa de fé. Fé para viver. E já não é fácil. E aí, quando tocou no financeiro, né, quando tocou no financeiro da cidade,
Aí tentaram acabar com eles, matarem, porque na verdade tudo fazia parte de um grande comércio. A gente nem entra aqui em discussão da santa ser verdadeira ou não, a religião de cada um. É a religião de cada um. O problema é do que se faz financeiramente, você acaba tornando a religião numa instituição financeira, né? Uma instituição financeira religiosa. E aí perde todo o sentido. É contra isso que você precisa, contra não, né? É sobre isso que você precisa ficar com os seus olhos abertos sempre. Se estão fazendo um comércio da sua fé, ou se as coisas estão sendo feitas como devem ser feitas mesmo. Eu sou a favor disso, né? Eu acredito nisso. Que o homem ele deve ser fiel a Deus no seu dízimo, é a forma mais justa de se ser grato a Deus. Você dá a Deus 10% do que você recebe, e com o demais dinheiro abençoado você faz o que você quiser da sua vida. Mas é só a minha visão, a nossa visão de ministério. Amém? Bom dia, Nira querida, minha irmã carioca predileta. Tá tudo bem? Como foi sua terça-feira? Josi querida, amada, minha mineirinha querida. Como é que tá todo o povo? Não, todo o povo não. Todo o povo não me importa. Como é que tá a sua família aí em Monte Belo? Tudo na bênção? Você viu que a sua foto tá aqui, né? Eu não me esqueci de pôr você aqui. Dormiu demais, Nira? Dormir é bom. Bom pra gente colocar a cabeça no lugar, precisa dormir. Quando você está depressivo, quando você está ansioso, quando você está nervoso, o problema de cabeça se resolve com sono. Quanto mais você dormir, mais Deus te abençoa, mais você recupera o seu corpo. Amém? Vamos orar então? Durante a oração, se você quiser continuar colocando aqui o nome das pessoas. Ai, Jesus. Eu vou encaixando na oração. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, seja louvado e glorificado o seu santo nome. Nós buscamos a tua presença, meu Deus, nesse exato momento em que a noite começa a dar espaço a um novo dia. É nesse momento que as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. É neste momento que a sua palavra diz que a tristeza pode durar uma noite, mas neste momento do amanhecer, a alegria do Senhor toma conta das nossas vidas. Bendito seja. Louvado seja o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Pai, nós temos tanto a te agradecer. Nós, se dependesse, meu Deus, das nossas atitudes corretas, nem estaríamos aqui. Se estamos aqui nesta manhã, meu Deus, é porque há um propósito do Senhor para com as nossas vidas. Porque somos muito confusos, Pai. Porque somos muito desorganizados em relação à nossa vida, indisciplinados. Porque somos desobedientes, porque somos pecadores e ainda assim o Senhor não desiste de nós. Ah, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens contra a nossa vida se levantaram. Israel que o diga, diz o salmista. Certamente teríamos sido reduzidos a nada. E da forma com que nós andamos, se não fosse Jesus Cristo, ah, meu Deus, a nossa indisciplina, a nossa rebeldia, a nossa desobediência, as decisões que tomamos, insistimos em tomar decisões baseadas na carne, no lucro. Tudo aquilo que nós plantamos, meu Deus, os frutos tomados por cada decisão, às vezes decisões que levam anos para serem resolvidas, decisões erradas, levadas sob pressão, no momento de muita alegria, no momento de muita tristeza, no momento de raiva.
compromete completamente, Senhor, os planejamentos que o Senhor tem para nós, porque nós insistimos em decidir por nós, sem colocar o Senhor em primeiro lugar. Com toda certeza, nós todos que aqui estamos hoje, 90% dos nossos problemas não vem de Satanás. E não é o deserto que o Senhor pôs em nossas vidas. Foram decisões erradas que tomamos. Foram compras erradas que fizemos. Foram decisões erradas que tomamos. Hoje pagamos o preço daquilo que insistimos. E muitas vezes perguntamos, Senhor, por que o Senhor permitiu? Mas o Senhor não permitiu. Nem chegou a ser colocado diante do Senhor a situação e nós já fomos fazendo. Hoje clamamos, oramos, choramos, colocamos culpa na macumba, colocamos culpa. A verdade, meu Deus, é que nós temos que assumir, quebrantar o nosso coração e aceitar o erro. A única forma que temos de ser perdoados, a única forma que temos de sermos abençoados, renovados pelo Senhor, a única forma que existe do vaso ser reconstruído pelo oleiro é ele ser quebrado. E nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor, assumir a responsabilidade dos nossos erros. Erramos, estamos pagando um preço e precisamos do teu perdão, da tua interferência. Erramos, Senhor. Fomos falhos, fomos juvenis, fomos infantis. Já não somos mais crianças para decidir errado como decidimos, para sermos tão entusiastas como somos, imediatistas, em não medir, em não conseguir administrar, em gastar durante o mês mais do que se ganha, em comprar coisas parceladas. Se eu não tenho dinheiro para comprar e preciso parcelar, isso é Deus me dizendo, você não pode ter agora. Não pode ter. Quando você compra algo parcelado, você está lutando contra Deus, você vai ter problemas no futuro. Espera em Deus, espera o momento em que Deus vai te dar a condição de comprar. Quantos carnês você não está orando hoje? Quantas cobranças você não tem recebido e agora você está orando por causa das dívidas? Porque não era tempo de ter. É como as crianças que hoje você tira o celular e elas berram e algumas vão até embora de casa. Parece a gente quando ora para Deus e a coisa não acontece no momento que nós pedimos. Porque Deus sabe o momento certo, porque Deus sabe quando estamos preparados ou não. Porque Deus sabe quando merecemos ter ou não. Nós precisamos obedecer, Pai. Nós precisamos da Tua ajuda. Que o Senhor derrame sobre nós um dom de administração e de obediência, para que nós não nos tornemos pessoas, servos rebeldes contra o Senhor. Para que não passemos uma vida inteira lutando, trabalhando para pagar contas. Que contas são essas? Contas que você fez e não era para ser feito. Agora acalma o teu coração, porque nervoso você não vai chegar a lugar nenhum também. Agora se aquieta no Senhor. Mas entende, assume a responsabilidade. Para agora de falar que é obra do diabo. Para agora de falar que é deserto. Se é carnê que você fez, para. Se é um casamento errado, para. Deus não sustenta aquilo que Ele não iniciou. Nós estamos aqui agora no primeiro minuto do dia, consagrando ao Senhor, por quê? Para esse dia ser sustentado por Ele. Nós começamos o dia nele, é seu, Senhor, esse dia. Nós estamos aqui reunidos para dizer que é seu. E o Senhor vai nos suprir neste dia, porque Ele está neste dia. Porque a primeira coisa que eu fiz foi consagrar esse dia ao Senhor. E talvez você não tenha feito isso no seu casamento, talvez você não tenha feito isso no seu namoro.
Talvez os teus relacionamentos tenham começado primeiro pela parte carnal, e lá na frente você foi pensar no espiritual, em consagrar a Deus, em pensar se estava certo ou errado, porque a paixão seduz. E hoje você chora, hoje você sofre. Famílias foram formadas sem que Deus abençoasse. E aí sempre vem a pergunta, por que separou, por que Deus permitiu, porque Deus nunca esteve. Porque quando Deus pede para Abraão o seu filho, Abraão tinha 2, Ismael e Isaac. Quando Deus vai pedir o sacrifício, Deus pede o seu filho, o seu único filho, o filho a quem você ama. Porque aos olhos de Deus, Isaac era o filho. Isaac era a promessa. Isaac era a obediência. Ismael era fruto de uma história que Abraão inventou. E nós estamos perdidos, meu irmão. Nós estamos perdidos em histórias da nossa vida que nós inventamos e que Deus precisa ter misericórdia de nós. Você precisa quebrar o vaso, reconhecer o teu erro, dizer, Senhor, eu cruzei a faixa, eu me antecipei, confessar ao Senhor, abrir o teu coração, não se vitimizar. Em nome de Jesus, faça isso. Pai, nós queremos nesta manhã declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Declarar que diante dele jamais existirá outro. Declarar que ele é o Messias, o Filho de Deus, aquele que era, o que é e o que há de vir, que é o Deus da nossa vida e da nossa salvação, que é o Deus da nossa alegria, que é o nosso tudo, que nós jamais nos prostraremos diante de outros deuses, senhores ou senhoras, somente diante de Cristo, nós entregaremos o nosso louvor e a nossa real adoração. Cumprimos o nosso chamado missionário de pregar às multidões, Pai, às nações, que esta oração seja levada pelo Senhor a várias nações e que elas possam ouvir que Deus amou o mundo de tal forma que não poupou nem mesmo o seu Filho por amor a nós. Antes o entregou e juntamente com ele nos deu todas as coisas. Jesus não morreu por um povo nem por uma religião, Jesus morreu por todo o planeta. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor sofreu a sua dor. O Senhor quer tirar a carga dos teus ombros, o Senhor quer tirar a lágrima dos teus olhos, o Senhor quer te ensinar o caminho da prosperidade, o caminho da felicidade. O Senhor quer, através de exortações, te ensinar que os teus erros têm te levado a caminhos errados, que os seus erros têm te levado à dor, e que a tua forma religiosa de enxergar a vida não vai resolver. Você precisa de um Deus que fale com você, um Deus vivo. Porque ele morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. E hoje está sentado à destra do Pai, governando a vida de todos aqueles que assim desejarem. Ele quer falar com você, ele quer cuidar da tua vida. Ele quer dizer para você, te ensinar como viver, como prosperar, como ter uma vida digna. As pessoas me perguntam, apóstolo, por que as pessoas que vão as pessoas cristãs, elas prosperam? É uma oração que vocês fazem? Não, é uma disciplina de vida. É que nós paramos, Deus nos cura do vício. Para de gastar dinheiro com cigarro, com álcool, com jogos. E começa a sobrar muito dinheiro no final do mês. Para de gastar dinheiro com festas, com balada, com prostituição. É a disciplina. É o amor em Cristo que nos faz prosperar. Aí depois que prospera, você diz, nossa, mas não era tão difícil. O difícil é se libertar de tudo aquilo que você tem como prazer. O difícil é você se libertar daquilo que a tua carne te pede e você abastece. O Senhor quer a tua vida.
Esteja você aonde estiver, como você estiver, vinde a mim como estás, diz o Senhor. Não importa a sua roupa, não importa a tua religião, não importa a sua forma de ser. O Senhor quer mudar a tua vida, Ele quer você. O Senhor quer você. Ele não quer nada do que você tem, porque você não tem nada. Uma grande ilusão é achar que nós temos alguma coisa. Entramos nesse mundo sem ter nada. Estamos de passagem neste mundo. E vamos embora sem levar nada, então não temos nada. Nada nem ninguém. Sempre somos nós e Deus. Deus ensina. Deus nos ensina a ser feliz. Quando você aprende que as pessoas não te pertencem. Quando você aprende que o teu emprego não é teu emprego. Que o teu dinheiro não é teu dinheiro. Que os teus filhos não são seus filhos. Que a tua esposa não é tua esposa. Tudo pertence a Deus. E Deus te escolheu para fazer parte dessa história, para administrar uma história que é dele. É um propósito. Nós nos prostramos diante do Senhor nesta manhã. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, a nossa infantilidade. Perdoa as nossas escolhas erradas. Perdoa a nossa fraqueza. Perdoa o nosso pecado. Tira, eu te peço, de sobre nós, meu Deus, o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado. Nos habilita a vivermos nesta quarta-feira a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. E que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas, Senhor, e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, de matar e de destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Paizinho, eu te peço, aonde chegar nesta manhã o som da minha voz, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz a sua obra de milagres. Meu Deus, eu te peço nessa quarta-feira, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde ao meu filhinho Rodolfo. Abençoa onde meu filhinho estiver, Pai. Que os teus anjos estejam acampados ao redor. Que o Senhor abençoe a todos os que estiverem próximos ao meu filho, a sua mãe, o seu avô, os professores, os tutores, os coleguinhas da escola. Guarda o meu filho, livra de todo mal, abençoa neurologicamente, Pai. Coloca as palavrinhas na boca do meu filho. Ensina o meu filho a falar, meu Deus, eu sei que eu darei esse testemunho. Em nome de Jesus, peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a minha filha Bruna. Paizinho, leva em paz e em segurança para o trabalho. Honra, meu Deus, a minha filha neste dia de trabalho, prospera. Dá graça, Senhor, dá capacidade, que ela cresça cada dia mais, meu Deus, que ela prospere a cada dia mais. Traz a minha filhinha em paz e em segurança para casa, em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde, a mãe do meu filho, ao meu pai,
Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde. A Mari, a sua casa e toda a sua família. A Márcia, a sua casa e toda a sua família. O Nivaldo, a sua casa e toda a sua família. A Sônia Lima, a sua casa e toda a sua família, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde ao COG, sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a pastora Tati, a sua casa e toda a sua família. A Elvira, a sua casa e toda a sua família. A missionária Silvia, a sua casa e toda a sua família. A minha irmã Nath, a sua casa e a sua família. A Nira, a sua casa e a sua família. O Agostinho Lomba, a sua casa e toda a sua família. O Cog, a sua casa e a sua família. A Josi, Pai, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. O Paulo Azevedo, a sua casa e a sua família. A Yara Zizelda, a sua casa e a sua família. A Márcia Silva, a sua casa, a sua família. A Eusenia, a sua casa, a sua família. Mari Souza, a sua casa, a sua família. Eusene Santos, a sua casa e a sua família. A Silvia Vieira, a sua casa e a sua família. Euseni Santos, sua casa e a sua família. Marli Souza, sua casa e a sua família. Minha irmã Joelma, que está desde o comecinho da live. Que o Senhor abençoe a ela, a sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada pessoa, Pai, que vai ouvir esta oração no decorrer do dia, nas outras plataformas, nos outros países. Que o Senhor abençoe a cada um. Que o Senhor abençoe o nosso trabalho de missões. Que nós consigamos levar a sua palavra aos lugares mais distantes deste planeta. Em nome de Jesus Cristo. Eu peço a Ti, Pai amado, Jeová Rafá, Deus da cura, que o Senhor visite a cada um dos Teus filhos que aqui está. Que o Senhor olhe, meu Deus, por cada nome que foi dito. Que o Senhor olhe por este mural de fotos que aqui está. Por cada vida representada, por cada foto enviada, meu Deus. Fruto de amor. Este mural de fotos, meu Deus, é o fruto de amor de um povo para com um povo. Cada pessoa que está, meu Deus, neste mural é muito amada. É muito importante, meu Deus, para o seu filho que enviou a foto. É muito importante para nós como igreja. Que escorra sobre este mural de fotos agora a tua unção. Unção de cura, de prosperidade, de bênção no lar, em nome de Jesus. Peço que o Senhor visite os nossos corpos, Pai. Que o Senhor veja se há em nós uma raiz de enfermidade, uma doença silenciosa, o mau funcionamento de um órgão, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria. Vê se há em nós, meu Deus, uma raiz cancerígena, um tumor. Vê se há em nós, Pai, uma inflamação, uma infecção. Em nome de Jesus, nos dá graça. Nos cura pelo Teu poder, porque o Senhor é poderoso. Não porque nós mereçamos, mas porque o Teu amor é superior. Superior aos nossos erros, às nossas falhas. Porque nós nos quebrantamos aos Teus pés. Porque nós buscamos no Senhor a nossa cura e a cura dos nossos familiares. Visita os hospitais, as UTIs, dá sabedoria aos médicos, guia a mão do cirurgião, Pai. Abençoa os nossos irmãos que estão em tratamento, que os tratamentos, meu Deus, sejam eficazes. Levem os seus filhos à cura e eles sejam devolvidos à convivência da família. Clamo ao Deus chamado Jeová Jireh, o dono de todo o ouro e toda a prata. O Senhor que supre cada uma das nossas necessidades. O Deus que coloca diariamente o pão na nossa mesa. O Senhor que tem nos socorrido diante dos nossos erros financeiros. Porque temos sido muito irresponsáveis financeiramente. Porque agimos muito, temos errado demais. Satanás, ele tem deitado e rolado na sua vida financeira, tirado o teu sono. Grande parte dos irmãos que aqui estão e dos que estão me ouvindo estão hoje
preocupados, perdendo noites de sono devido à sua vida financeira. E eu quero te dizer, eu preciso te dizer no nome de Jesus Cristo, meu irmão, a culpa não é do teu salário, a culpa não é do dinheiro, a culpa são dos teus olhos, é o teu consumismo, é o teu desejo de ser como o mundo, de ter o que o mundo tem em um momento em que você não pode ter. Você quer acompanhar as pessoas no ritmo das pessoas que estão num tempo diferente do seu. Não se preocupe se hoje você não pode ter, viva com o que você tem, seja feliz com o que você tem, se sinta honrado, abençoado com o que você tem hoje. Para de olhar para aquilo que você não tem. Pare de orar para Deus somente pedindo aquilo que você não tem, ao invés de orar e agradecer por tudo que você tem. É a gratidão que vai fazer você prosperar. Não saia na rua e fique se comparando com os maiores. Quando você sair para a rua, observe quantas pessoas em situações piores do que você existem, para que você seja grato. O sistema religioso, o sistema empresarial, os coachings, eles têm levado as pessoas a uma loucura, a desejar ter cada vez mais, a desejar o que não pode ter, e dizer que isso é sonho, isso não é sonho, é alucinação. Você não olha mais para os necessitados, para os carentes, você olha para os ricos. Você não olha o que você tem para dividir, você olha o que você não tem. E aí você ora para Deus e fala, Pai, porque o ímpio tem mais do que eu. E o que o Deus, nosso Deus, tem a ver com o ímpio? Você está olhando para o lado errado. Faça o bem hoje com aquilo que você tem. Seja caridoso hoje com aquilo que você tem. Não espere ter alguma coisa para ser feliz, seja feliz hoje. Nós não sabemos se teremos um amanhã. Hoje eu preciso ser feliz. Hoje eu preciso fazer as coisas acontecerem. Hoje eu preciso cuidar de mim. Você não pode procrastinar algumas coisas, elas precisam ser feitas, outras precisam ser deixadas de lado porque não é tempo. Ande na velocidade do Espírito. Se você entender o que eu estou te dizendo, você vai parar de sofrer e perder noites de sono. Você vai parar de comprar o que você não pode agora. Porque logo, logo você vai poder comprar tudo o que você deseja e à vista. Porque é Deus quem te dá, não é você quem conquista. Tira de você a glória e dá a glória para Deus. Tira de você o poder e dá o poder para Deus. Não é o quanto você tem na sua conta bancária. É a sua fé, é a sua comunhão, é a sua intimidade. É o seu derramar com Deus, é Ele quem vai fazer na sua vida. É Ele quem vai te dar. Quem era Davi? Davi era um pastorzinho, de ovelhas malhadas, a vergonha do pai. Tudo que Davi conquistou, foi Deus quem deu. Davi era só um pastorzinho que não tinha a mínima condição nem de ser rei. Mas Deus deu a ele tudo, tudo. Assim como Deus vai fazer na sua vida, e Deus não precisa de matéria-prima. Deus não precisa do mínimo para fazer, Deus faz do nada. Do nada, você precisa aprender e Deus está esperando com ansiedade que você dê a sua vida para Ele. Deus está esperando com ansiedade que você passe a confiar nele e não no dinheiro. Que você descanse. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. A sua disciplina e a tua fé te levará a prosperar. A sua gratidão vai te levar a prosperar. Vai sobrar dinheiro. E não adianta você vir dar dinheiro na igreja, não. Não adianta você ir fazer votos financeiros na igreja, dar dinheiro para ter mais dinheiro. Acorde. Não se faz negócios com Deus.
Você precisa parar de ser tão materialista. Medir a tua bênção de acordo com o que você tem. Você é a bênção. A tua comunhão com Deus é a bênção. Pelo amor de Deus. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus te dar. Tenha o prazer de dizer, foi Deus que me deu. A minha casa foi Deus que me deu. O meu carro foi Deus que me deu. A minha moto foi Deus que me deu. O meu trabalho foi Deus que me deu. A minha família foi Deus que me deu. Nada fui eu que conquistei. Seja grato. Seja grato. Em nome de Jesus. É muito tempo dispensado na sua vida, em nome do dinheiro e em prol de conquistar dinheiro. Nem 1/3 desse tempo você gasta buscando a Deus. Tem alguma coisa errada com você, irmão. E você ainda não percebeu. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo os nossos professores, os nossos irmãos e irmãs que trabalham na rede de ensino, na rede de saúde, de segurança. Eu abençoo os nossos vendedores, os nossos profissionais liberais, autônomos, comerciantes, os nossos irmãos e irmãs que trabalham, meu Deus, no comércio informal. Em nome de Jesus. Eu abençoo, meu Deus, os nossos empresários, os nossos irmãos e irmãs que trabalham no campo. Que a tua bênção esteja hoje sobre cada um de nós. Que a nossa profissão, meu Deus, seja um louvor ao seu nome. Que o nosso trabalho seja um louvor ao Senhor. Que o Senhor nos ensine a prosperar, Pai. Que o Senhor coloque em nós um coração grato. Em nome de Jesus. Clamamos ao Deus chamado Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira, a bandeira que cravamos no centro da nossa casa e declaramos Jesus Cristo como Senhor e Salvador do nosso lar. Declaramos Jesus Cristo como autoridade máxima da nossa casa. Declaramos que a minha casa pertence ao Senhor. Diga isso, a minha casa pertence ao Senhor. É Deus quem diz o sim e o amém. Por isso não vai haver mais na minha casa. A partir deste momento, está quebrado toda a maldição dentro da minha casa. Está quebrado toda a feitiçaria de dentro da minha casa. Toda inveja, todo mal enviado contra a minha casa não prosperará, porque o sangue do Cordeiro está nos umbrais das minhas portas. Porque o Espírito Santo de Deus habita no meu lar. Todo mal saia agora, em nome de Jesus. O Espírito de Deus está na sua vida, abre a sua boca e fala: todo mal que há na minha casa, sai agora. Espírito de vício, de violência, de ciúmes, de confusão, a gritaria, a falta de impedimento, a falta de entendimento, as discussões, saia agora, no nome de Jesus Cristo. No nome do dono desta casa, saia de dentro dos lares agora. Espírito de separação. Meu Deus, em nome de Jesus, devolve o coração do marido à esposa. Devolve o coração da esposa ao marido. Traz de volta, meu Deus, o que se foi. Traz transformado. Tudo é um propósito, o Senhor está à frente de todas as coisas, nós cremos no Senhor. Cremos no seu poder, na tua autoridade, Pai. É o Senhor quem escreve a história das nossas vidas. Nos ajuda. Cuida dos nossos filhos, meu Deus. Volta o coração do marido à esposa, da esposa ao marido. Dá reverência dos filhos para com os pais. Desfaz de dentro das famílias, da parentela, meu Deus, toda a confusão, toda a divisão. Familiares que há anos não se falam. Quebra essa maldição. Sobre nós foi colocado o ministério da reconciliação. Reconcilia, Pai. Aonde abundou o pecado, que superabunde a glória do Senhor. Em nome de Jesus.
A sua palavra diz que se não houver profecias, o seu povo se corrompe. Então, em submissão à sua palavra, eu estendo as minhas mãos sacerdotais sobre aqueles que me ouvem. Declaro e profetizo uma quarta-feira de paz. Declaro que Deus dá ordem aos seus anjos para que se acampar ao seu redor e ao redor dos seus amados, para impedir que todo o mal chegue até a sua vida, as más notícias, os acidentes, as fatalidades. O Senhor coloca os seus anjos ao seu redor para evitar que a tristeza invada o seu coração neste dia, para evitar que as pessoas do mal, falsos irmãos, falsos amigos, enviados do inferno, abalem o teu emocional neste dia, abalem a sua fé. Existem pessoas que você tem no mais alto crédito de confiança, mas que são falsas com você e Deus vai te mostrar. Pessoas que têm drenado a tua fé, pessoas que têm tramado contra você nas suas costas. Deus tem ouvido coisas que você não ouve, Deus tem visto coisas que você não vê. Por isso Deus vai limpar a sua vida, não se assuste se algumas pessoas simplesmente pararem de frequentar a sua casa, parar de mandar mensagem, porque Deus está limpando a tua eira. Em nome de Jesus, cuidado com o que você ouve, cuidado com quem te aconselha. Em nome de Jesus Cristo eu te digo, busque no Senhor as tuas respostas. Confie no teu pai e na tua mãe. Caminhe dessa forma. Isso vai tornar os seus caminhos mais claros. Não fale dos teus planos para ninguém até que eles aconteçam. Fecha a tua boca, você fala demais. Para de falar das coisas da tua casa, para de falar do teu casamento, você fala demais. Em nome de Jesus Cristo, feche a porta da maldição. O apóstolo Tiago diz que o homem não morre por aquilo que ele ingere pela sua boca, mas por aquilo que ele deixa sair da sua boca. Guarde a sua boca. Guarde os planos de Deus. Eu declaro e profetizo um dia de bons negócios, um dia de boas vendas. Eu declaro e profetizo um dia de cura, de alívio de dor, um dia de felicidade, um dia de boas notícias. Recebe esta palavra. Boas notícias, reconciliação, perdão. Recebe esta palavra. Eu declaro e profetizo ainda que a arma forjada do inimigo contra a sua vida não prosperará. Que nenhum mal, nenhuma obra de feitiçaria, de macumbaria, feito contra a sua vida terá poder, porque maior é o que está na sua vida do que aquele que está no mundo. Aquele que te guarda não dormita nem toscaneja, o guarda de Israel. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Creia no Senhor que no final deste dia você terá muitos motivos para glorificar o nome desse Deus. No final deste dia você terá muitos motivos para dizer louvado seja o nome do Senhor. Diga eu creio, diga eu recebo esta palavra. Confia no Senhor e estará seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.
Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus abençoe a sua quarta. Só vou pedir a você que, se você lembrar de mim durante esse dia, em algum momento, diga ao Senhor: Pai, abençoa aquele teu servo que tem orado pela minha vida todos os dias. Amém? Tua felicidade é minha felicidade, sua vitória é minha vitória, sua conquista é minha conquista, e a tua prosperidade é minha prosperidade. Hoje, às 8 horas da noite, nós teremos a live da nossa querida missionária Silvia. Se ela estiver por aí, ela dá um amém. Aí você só clicar no nome dela, Miss Silvia, mas ela já deve estar trabalhando. E aí à noite você acompanha, estaremos todos lá. É muito bacana, é um tempo de oração, é um tempo de conversa, de comunhão. É uma grande bênção aqui no TikTok, tá bom? Então é isso. Então essa semana eu estou tirando para me recuperar de alguns problemas que abalaram muito o meu emocional, problemas com meu filhinho, problemas com a minha ex-esposa, me deixaram muito triste, e eu estou tirando essa semana para recuperar o meu emocional. Então eu estou fazendo só as orações da manhã, tá? Mas sexta-feira eu devo fazer o devocional. Semana que vem volta tudo ao normal, se Deus assim permitir. Orem pela minha vida, pela minha família. Eu sou devedor, em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Nos vemos mais tarde às 8 da noite. A oração das 5 nós não estamos fazendo mais, tá bom? Tinha muita pouca gente. O horário também não, das 5 não, das 6, né? E não tava sendo bênção. Então vamos tirar. Fiquem com Deus. Eu amo vocês em Jesus. Beijo. Fui. Tchau.